Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Química. Essa aula é para a segunda série do ensino médio e eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre equações químicas, tipos, reagentes e produtos, ok? Então vamos lá? Bem, como você observa por essa imagem, você vê aqui que existem reações no nosso dia a dia, desde o processo de fotossíntese, né? E também no processo de chuva ácida, que pode ocasionar também. E também os gases liberados para a atmosfera, né, desde dos automóveis, né? Então, como que ficaria para representar uma reação química? Exemplo, no nosso dia a dia, nós temos o cozimento dos alimentos, né? O azedume do leite, processo de fotossíntese, a queima de fogos de artifício, né? Então, como é que se classifica uma reação? Se você fosse fazer uma reação química, você ia usar alguns símbolos, não é mesmo? Então, essas bolinhas simbolizam uma equação química. Imagina só que para cada equação química você tivesse que desenhar essas estruturas aqui, né? Então, a química, ela veio e trouxe as equações, né, que representam essas reações no nosso dia a dia, como no exemplo aqui dessa imagem acima, né, onde 2 mols de CO, né, que é o monóxido de carbono, reage mais o gás oxigênio, que é o O2 gasoso, e que vai produzir 2 mols de CO2, que é o dióxido de carbono. Então, equações químicas são representações gráficas das reações que ocorrem, né, entre os elementos da tabela periódica. Elas são reações que ocorrem entre átomos, moléculas, íons, né? Então, essa forma de classificação de equação química, ela tem 2 tipos, que são a equação química genérica ou equação química comum, que não tem carga. Você percebe que nessa equação abaixo dessa caixa vermelha não existe nenhuma carga em cima das substâncias, né? E existe a equação química que possui as cargas, como exemplo aqui dessa outra equação aqui abaixo com o ferro. Então, as equações químicas, elas têm os reagentes e os produtos. E como é que eu vou saber isso, professora? Toda equação química vai apontar uma seta para o produto. Então, antes da seta são os reagentes e depois da seta são os produtos. Aqui nós temos aqui o ferro também, que reage mais o cobre, o íon cobre, né? Então, você vê que ele vai apontar para a formação de íon ferro mais o cobre, né? Que no caso é o produto da reação. Então, pessoal, como vocês sabem, toda reação tem reagente e produto. Às vezes tem mais de um reagente e mais de um produto. Vai depender do tipo de reação química. Esse somatório, esse símbolo mais, ele vai representar, né, o somatório de substâncias que vão reagir para poder produzir um produto desejado lá. Nós temos aqui também o exemplo da seta, que essa seta ela vai indicar o tipo de reação química. A seta girando à direita, você vai ver que ela é uma reação irreversível, né? Ou seja, ela só tem o processo de ida. E existem as reações reversíveis, ou seja, ela pode ir quanto ela pode voltar. Isso vai depender da descrição da reação química. Então, existe esse símbolozinho grego, né, que é a presença de luz numa reação química, né, como exemplo da fotossíntese. Esse triângulo é a presença de catalisador ou aquecimento dentro de uma reação. E a seta para baixo, gente, ela vai indicar a formação de precipitado. Então, toda equação química ela vai dizer também quais são os estados físicos, né, da matéria, da substância, se ela está no estado sólido, líquido, gasoso, aquoso, estado de vapor,
E você pode ver isso na equação. Então, nós temos aqui o exemplo dessa equação química, onde você percebe, né, que existe uma reação irreversível, né? Ela só está indo. O alumínio reage mais o sulfato de cobre, né? Ele vai ocorrer a produção de cobre mais o sulfato de alumínio. Então, nós temos aqui tipos de reação, né? Que elas podem ser reversível ou irreversível. Na formação do álcool metílico, como na imagem, aí, nesse quadrado, você vê que existe uma necessidade de substâncias específicas, né? Que é o cobre, o óxido de zinco, o óxido de cromo, né? Uma temperatura ideal, que é 250 graus Celsius, e uma pressão ideal para poder ocorrer essa reação. Essa reação ela é reversível, então ela pode ir quanto pode voltar também. Bem, nas equações químicas elas podem absorver calor ou liberar. Então, na equação você pode observar ou triângulo, né, ou calor ou valor de entalpia, né, que vai dizer se absorveu ou se liberou calor para a atmosfera, para o ambiente. Então, reação exotérmica libera calor para fora. Endotérmica quer dizer que para ocorrer a reação ele precisa absorver calor, como representa a letra B aqui. Bem, pessoal, aqui existe uma reação lenta, né, que é o exemplo da oxidação do ferro, onde o ferro reage mais o oxigênio, um processo de ferrugem, né. Nós temos outro tipo de reação, que são reações rápidas, como você pode observar, né, a combustão do álcool, né, que é uma reação muito rápida, por isso que não se deve brincar com fogo, né, gente? Então, a reação pode ser reversível ou irreversível, né? Você vai observar pela seta. Tipos de reações, né? Reações de síntese ou adição, como você vê, os reagentes A mais B vão produzir AB, que é uma substância única. Nós temos aqui o exemplo, né, do magnésio que reage com o oxigênio do ar, e ele vai formar o óxido de magnésio. Então, nós temos uma imagem representando essa equação química aqui. Bem, existe outro tipo de reação, que é a reação de análise ou decomposição, aonde vai ocorrer o processo inverso, né, da primeira reação que nós observamos, que é uma substância AB, que é uma substância única, ela vai se desmembrar e formar a variação A mais a substância B. Nós temos o exemplo, né, no caso de reações rápidas, como dos airbags, né, que tem essa equação química, onde ocorre a liberação, formação de nitrogênio e sódio, né, nessa reação rápida. Bem, existe também a reação de deslocamento ou de substituição ou simples troca. Então, como você percebe, a substância simples A, ela vai interagir com uma substância composta, que é o XY, para produzir, né, ocorre uma troca, né? O A vai se ligar com o Y e vai sobrar o X, né, que vai ficar como substância simples. Nós temos aqui exemplo mergulhando, né, uma barra de ferro, uma solução de sulfato de cobre, né? Então, é possível perceber na equação química, né, a formação da ferrugem, né, a mudança de coloração. E nós temos também o último tipo de reação, que é a reação de dupla troca ou dupla substituição. Podemos dizer que é uma troca, né, de dupla, né? Você pode ver duas duplas e eles vão fazer uma troca entre si e vão formar novas substâncias, né, compostas. Aqui no exemplo nós temos essa reação química, né, que é o nitrato de prata, com uma solução de cloreto de potássio, onde vai formar, né, essas novas substâncias, né. Então, existe também a observação das equações químicas quanto à oxidação e à redução. Como no nosso exemplo aqui, ó, algum elemento vai perder e o outro vai ganhar
vai ganhar elétrons, vai ocorrer uma troca, né? Através da numeração, né, número de NOx, é possível perceber essa oxidação e redução. Então, toda reação ela pode ser classificada, né, como exotérmica, rápida, irreversível, reversível, de oxirredução, de síntese, ou no caso de dupla troca, e depende muito da análise, né, tanto da equação quanto da reação química, no caso da reação experimental. Bem, agora exercitando, nós temos essa equação aqui enorme, né, e ele vai querer que você marque a alternativa correta observando essa equação química. E a nossa resposta, gente, eu vou dar um tempinho para você pensar. Observando a equação, né, é correto afirmar que. Então, essa reação química, ela vai destacar a reação que ela é reversível, sendo uma reação de dupla troca, se você observar o exemplo da equação química. Bem, pessoal, eu espero que tenham aprendido alguma coisa. Acessem a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.